Sara tinha 5 anos quando a mãe a deixou num orfanato. Você volta, mãe? Volto sim. Mentira! Renata fez uma escolha naquele dia. Uma escolha que parecia certa na época, mas que custou tudo. Sara cresceu, sem mãe, mas não sem amor. E 20 anos depois, quando Renata apareceu na porta pedindo uma segunda chance, Sara disse algo que mudou tudo. Se inscreve e deixa o like, porque essa história é sobre escolhas que a gente faz e o preço que a gente paga por elas. Bora lá! Sara tinha 3 anos quando o pai morreu. Acidente de carro. Paulo era tudo para Renata. Marido, companheiro, pai presente. Quando ele se foi, Renata desmoronou. Ficou sozinha com uma criança pequena, sem família próxima, sem muito dinheiro, trabalhava como vendedora, salário apertado, deixava Sara com vizinha durante o dia, buscava à noite, cansada, exausta. Os 2 primeiros anos foram os mais difíceis da vida de Renata. Sara era criança boa, quieta, mas Renata estava quebrada por dentro. Não por culpa da filha, pela falta do marido, pela solidão, pelo peso de carregar tudo sozinha. Foi nessa solidão que Renata conheceu Jorge, numa festa de fim de ano da empresa. Ele era gerente, bonito, seguro, interessado nela. Renata sentiu algo que não sentia há anos: atenção, desejo, a sensação de ser mulher e não só mãe. Começaram a sair. Jorge era atencioso, romântico, mas desde o começo deixou claro: eu não quero filhos, nunca quis, não é meu perfil. Renata na época sorriu. Tudo bem, mas Sara existia e Jorge sabia. E aquilo era uma bomba relógio que logo ia explodir. Os meses seguintes foram intensos. Renata e Jorge namorando. Ele era tudo o que ela precisava naquele momento: segurança, atenção, promessa de futuro. Levava ela para jantar, viagens de fim de semana. Renata se sentia viva de novo. Mas havia um problema: Sara. Toda vez que Jorge ia na casa de Renata, ficava visível o desconforto. A menina tentava se aproximar. Oi, tio! Ele sorria, mas sem calor. Não brincava, não conversava. Só cumprimentava e sentava longe. Renata percebia, tentava compensar. Sara, vai brincar no quarto. Um dia, Jorge foi direto. Renata, eu gosto muito de você, mas preciso ser honesto. Eu não consigo me imaginar criando uma criança. Não é quem eu sou. Renata sentiu o coração apertar. Mas a Sara é sua filha. Eu sei, mas eu não posso fingir que quero ser pai. Não seria justo com ela, nem comigo. Silêncio pesado. Jorge continuou. Eu te amo. Quero um futuro com você, mas precisa ser só nós 2. Renata olhou para ele, depois para a foto de Sara na estante. 5 anos, sorriso banguela, e pela primeira vez, Renata pensou no impensável. Será que existia um jeito? Será que ela conseguiria? A semente tinha sido plantada e ia crescer rápido. Renata passou semanas pensando. Não dormia direito. Olhava para Sara brincando e sentia culpa. Mas também sentia algo mais forte: medo. Medo de ficar sozinha pro resto da vida. Medo de envelhecer sem companheiro. Medo de perder Jorge. Ele era a chance dela de recomeçar, de ter uma vida. Sara tinha 5 anos, era criança, ia esquecer, ia se adaptar. Renata foi se convencendo disso. Começou a pesquisar orfanatos, abrigos, leu sobre adoção. Crianças pequenas são adotadas rápido. Ela se agarrou nisso. Sara ia para uma família boa, ia ter pai e mãe, coisa que Renata sozinha não conseguia dar. Seria melhor para Sara. Renata repetia isso na cabeça até acreditar. Uma noite, depois de colocar Sara para dormir, ligou para Jorge. Eu tomei uma decisão. Que decisão? Sobre a gente, sobre tudo. Silêncio do outro lado. Eu vou resolver a situação da Sara. Ela vai ficar num lugar bom, onde vão cuidar dela, e a gente pode seguir. Jorge demorou para responder. Você tem certeza? Tenho. Mentira. Renata não tinha certeza de nada, mas tinha medo demais de perder ele. Então tá bom, eu te apoio. E assim, o destino de Sara foi selado por uma mãe que escolheu um homem em vez da própria filha. Renata escolheu um sábado de manhã.
Arrumou Sara com a roupa mais bonita que tinha, vestidinho rosa, sapatinho branco, penteou o cabelo. Sara animada. A gente vai passear, mãe? Vamos sim, meu amor. Pegaram o ônibus, Sara olhando pela janela. Feliz, desceram num bairro que Sara não conhecia. Caminharam até um prédio grande, portão verde, placa. Lar São Francisco, abrigo infantil. Sara olhou. O que é aqui? É um lugar onde você vai ficar uns dias. Sozinha? Não, meu amor. Tem outras crianças. Vai ser legal. Sara segurou a mão da mãe com força. Entraram. Renata conversou com a diretora, papéis, assinaturas. Sara foi levada para a sala de brinquedos. Olhou para a mãe na porta. Você volta, mãe? Renata se ajoelhou. Abraçou a filha. Volto sim. Beijou a testa. Se levantou. E saiu. Sara ficou parada, vendo a mãe ir embora, sem entender. A diretora pegou a mão dela. Vem, querida. Vou te apresentar às outras crianças. Sara olhou para a porta uma última vez. A mãe tinha sumido e, no fundo, sem saber explicar, Sara sentiu. Aquele não era um até logo, era um adeus. As primeiras semanas foram as piores. Sara chorava toda noite. Quero minha mãe. As cuidadoras tentavam acalmar. Ela logo vem buscar você. Mas os dias passavam, semanas, meses. Renata não voltava, não ligava, sumiu. Sara parou de perguntar, parou de esperar. Fechou-se. Ficou quieta, observadora. 6 meses depois, Márcia e Roberto apareceram no orfanato. Casal na faixa dos 45, sem filhos. Tentaram engravidar por anos. Tratamentos, frustrações, decidiram adotar. A diretora apresentou várias crianças. Quando viram Sara, algo aconteceu. Ela estava sentada sozinha desenhando. Márcia se aproximou. Posso ver? Sara mostrou. Desenho de uma casa. Uma menina na janela. Sozinha. Márcia sentiu o coração apertar. Essa menina é você? Sara sentiu. Márcia olhou para o marido. Roberto tinha os olhos marejados. Os dois sabiam. Era ela. Começaram o processo de adoção. Visitaram Sara toda semana. Levavam presente. Brincavam. Aos poucos, Sara foi se abrindo, sorrindo de novo. E quando a adoção saiu, Márcia e Roberto levaram Sara para casa. Sara olhou para trás uma última vez, para o orfanato onde a mãe a abandonou. E pela primeira vez em meses, sorriu de verdade, porque finalmente tinha uma família. De verdade. Sara cresceu amada. Márcia e Roberto deram tudo o que ela precisava. E mais, não só coisas materiais. Deram presença, atenção, amor verdadeiro. Sara estudou em boas escolas. Teve aulas de inglês, natação, tudo o que quis. Mas o mais importante, tinha pais que apareciam em cada apresentação, cada reunião, cada momento. Márcia sempre contou a verdade. Sua mãe biológica não conseguiu te criar. Ela te deixou no orfanato. Mas a gente te escolheu e te ama mais do que tudo. Sara processou isso aos poucos, não com raiva, mas com aceitação. Minha mãe é você, dizia para Márcia. E era verdade. Sara cresceu determinada, inteligente. Aos 18 entrou na faculdade de medicina, sonho dela desde criança. Quero ajudar pessoas. Márcia e Roberto na formatura. Primeira fila, chorando de orgulho. Sara recebeu o diploma. Olhou para os pais. Acenou. Por vocês. Enquanto isso, longe dali, a vida de Renata tinha tomado outro rumo. Jorge tinha se revelado quem sempre foi. Controlador, ciumento. Ela casou com ele 2 meses depois de abandonar Sara. No começo parecia certo. Depois, virou pesadelo. E quando Renata finalmente acordou, percebeu que tinha perdido muito mais do que imaginava. Tinha perdido tudo. E a conta? Estava chegando. O casamento de Renata durou 15 anos. 15 anos de controle. Jorge decidia tudo. Onde ela trabalhava, com quem falava, o que vestia. Renata tentou sair várias vezes. Ele sempre prometia mudar. Nunca mudava. Ela pensava em Sara às vezes, principalmente em datas. Aniversário, Natal, sentia um vazio, uma culpa que nunca passava. Mas Jorge não deixava ela falar sobre isso. Você fez sua escolha, segue em frente. Até que um dia, Renata descobriu. Jorge estava traindo, com a secretária, há meses. Ela confrontou.
Ele nem negou. E daí? Você vai fazer o quê? Ela pediu divórcio. Finalmente. Jorge aceitou, mas com uma condição. Você assina esses papéis. Divide tudo meio a meio. Renata assinou sem ler. Estava cansada demais para brigar. Só queria sair. Descobriu depois, os papéis que assinou davam tudo para ele. Casa, carro, poupança, tudo. Advogado dele tinha preparado. Ela assinou como idiota. Renata ficou sem nada, 48 anos, sozinha, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Foi morar num quartinho alugado, trabalho de atendente, salário mínimo. E foi nesse fundo do poço que ela pensou. Sara, a filha que abandonou. Será que ela se lembrava? Será que Renata conseguia encontrá-la? Será que tinha uma chance? Renata começou a procurar. E o que descobriu? Mudou tudo. Renata procurou no orfanato. Vim buscar informações sobre minha filha, Sara. Deixei ela aqui há 20 anos. A diretora nova não conhecia o caso. Checou arquivos. Sara foi adotada 6 meses depois que a senhora a deixou aqui. Renata sentiu algo estranho. Alívio misturado com dor. Pela família Almeida, Márcia e Roberto Almeida. Renata anotou os nomes. Começou a procurar. Redes sociais, Google. E encontrou. Perfil de Sara Almeida, foto de formatura, jaleco branco, estetoscópio. Doutora Sara Almeida, médica. Renata ficou olhando para a foto por um longo tempo. A menina que ela abandonou tinha crescido, virado médica. Linda, bem-sucedida, tinha foto com Márcia e Roberto. Meus pais, meu tudo, na legenda. Renata sentiu uma pontada. Ciúmes, arrependimento, as duas coisas. Passou semanas juntando coragem. Até que um dia foi. Descobriu onde Sara trabalhava. Hospital particular. Foi até lá. Pediu para falar com a doutora Sara. É particular? Sim. Mentira. Não tinha dinheiro para consulta, mas precisava. Recepcionista. Ela está ocupada agora, pode esperar? Renata esperou. 2 horas. Até que a porta abriu e Sara saiu. 25 anos. Bonita, segura. Olhou para a sala de espera. Chamou o próximo paciente. Olhou para Renata. Não reconheceu. Renata se levantou. Sara? A moça parou. Olhou. Sim. Renata respirou fundo. Eu sou sua mãe biológica. Sara ficou completamente imóvel, processando. As pessoas na sala de espera olharam. Sara manteve a compostura. Vem comigo! Entraram num consultório vazio. Fechou a porta. Virou para Renata. O que você quer? A voz saiu fria, controlada. Renata tentou se aproximar. Eu sei que eu errei, eu sei que abandonei você, mas eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu tinha 5 anos. Sara cortou. Você me deixou num orfanato e nunca mais voltou. Eu sei, mas eu... Por quê? Sara olhou direto nos olhos dela. Por que você fez isso? Renata baixou a cabeça. Eu conheci um homem, ele não queria criança, e eu achei que você ia ficar bem. Que ia ser adotada, que ia ter uma família melhor do que eu podia te dar sozinha. Você me abandonou por um homem. Não era pergunta, era afirmação. Sim, Renata confessou, lágrimas escorrendo. E eu paguei por isso. Ele me usou, me controlou por 15 anos, me deixou sem nada. Eu perdi tudo, Sara. Sara cruzou os braços. E você veio aqui por quê? Quer o quê de mim? Eu só queria te conhecer, saber se você está bem, talvez a gente pudesse conversar, tentar... Não. Sara foi direta, firme. Não, Renata repetiu. Eu não quero ter contato com você. Sara disse, calma, sem raiva, apenas final. Sara, por favor. Eu sei que eu errei. Você não errou. Você escolheu. Sara corrigiu. Você escolheu um homem que você mal conhecia em vez da sua filha de 5 anos. Eu chorei por você toda noite durante meses, esperando você voltar. Você nunca voltou. Renata soluçou. Eu sei, mas eu me arrependo tanto. E ele te largou, te usou, te deixou sem nada. Sara continuou.
E agora você aparece aqui, 20 anos depois, não porque sentiu falta, mas porque ficou sozinha, porque perdeu tudo. E achou que eu podia preencher esse vazio. Silêncio pesado. Mas eu não posso e não vou. Sara abriu a porta. Minha mãe se chama Márcia. Ela me escolheu quando você me descartou. Ela esteve em cada momento da minha vida. Cada formatura, cada conquista, cada lágrima. Essa é minha mãe. Renata tentou falar. Sara levantou a mão. Eu não tenho raiva de você, mas também não tenho espaço para você na minha vida. Você fez sua escolha há 20 anos. Agora eu faço a minha. E minha escolha é seguir minha vida com quem realmente me amou. Renata saiu do consultório. Chorando, derrotada, Sara fechou a porta. Respirou fundo, pegou o celular, ligou. Mãe, quer almoçar hoje? Do outro lado, Márcia sorriu. Claro, minha filha, sempre. E você? Conhece alguém que foi abandonada, mas encontrou o amor verdadeiro em quem escolheu ficar? Ou já viu alguém voltar tarde demais pedindo perdão? Conta aqui nos comentários. Se você se emocionou com essa história de uma filha que escolheu honrar quem realmente a amou, deixa o like, compartilha com aquela amiga que precisa saber que família é quem fica e se inscreve no canal para mais histórias como essa. Até a próxima História Sem Filtro.